Paz do Senhor, como vai? Tudo bem? Eu sou Marlene Mello e estou mais uma vez aqui para abrir a Bíblia com você. Vamos lá? Mas antes eu gostaria de pedir que você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, meu canal do YouTube, é Abrindo a Bíblia com Você. No vídeo à esquerda abaixo, você pode clicar e dar o seu joinha para receber os vídeos. E assim a gente vai se interagindo e aprendendo e crescendo e se edificando de uma forma conjunta dentro da palavra de Deus. Abra aí Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, capítulo 1, Lucas 1, a partir do versículo 5. Vamos lá? Lucas 1, a partir do versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Só uma parada aqui para que a gente possa entender melhor. A gente aqui está observando que Lucas está registrando aqui acerca de um ministério sacerdotal e ele está se referindo a Zacarias. A gente está no Novo Testamento, contexto neotestamentário, e Zacarias ele está sendo apresentado aqui como sacerdote da ordem de Abias, tá? Aí você vai me dizer assim, mas quem é esse homem aí? Quem é esse personagem Abias, né? Abias, a gente vai observar aqui, quando fala da ordem de Abias, ele era o chefe da 8ª posição. Ou seja, vamos entender, Davi, para a gente entender o ministério sacerdotal, a divisão, a gente tem que ir um pouquinho lá em Davi. Davi, ele tinha dividido, né, os sacerdócios, a forma sacerdotal, em 24 turnos. E cada turno, ele era composto mais ou menos de 1000 sacerdotes. Olha só, Davi divide os sacerdotes, né, o ministério sacerdotal, em 24 turnos, e cada turno, 1000 sacerdotes. Aí, um turno exercia de que forma que era exercida um turno? Um turno servia durante uma semana. Entrava num sábado e saía no outro sábado, onde havia a troca de sacerdote pela escolha, ok? Então, esse Abias aqui, na verdade, ele era o chefe do 8º grupo na fila, tudo bem? Só para a gente entender, porque mais para frente a gente vai observar o que Deus fez com Zacarias. E aí o texto vai dizer que a mulher de Zacarias era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Preste atenção aqui, como Deus ele se preocupa, né, através de Lucas, em detalhar pontos que são importantes dentro de um contexto de algo que Deus está realizando e que ficou registrado para nós entendermos. Então, quando a gente vê que Isabel era das filhas de Arão, a gente observa que ela tem o quê? Ela tem toda uma descendência, né? Ela vem de uma descendência, melhor dizendo, sacerdotal. E o texto vai apresentá-la como alguém que tinha esse convívio também. Então, ela tinha o convívio dentro de uma descendência sacerdotal e casada com um sacerdote que nós já conhecemos agora, que o nome dele é Zacarias. Isabel, para quem quer ter conhecimento, no original hebraico, se fala Elizabeth. É o verdadeiro significado em hebraico, Elizabeth. E quando chega aqui no grego, e a gente vê ela sendo chamada de Isabel. Vamos lá, versículo 6. E eram ambos quem? Zacarias e
Isabel, justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Peraí, então quer dizer que esse casal, eles eram pessoas idôneas, justas, irrepreensíveis, viviam de acordo com os mandamentos do Senhor, dos preceitos do Senhor. Só que faltava alguma coisa dentro dessa família de Isabel e Zacarias. Era o quê? Um filho. Porque o contexto que eles viviam, ainda mais a posição que eles exercia de sacerdote, né, era uma coisa muito visada. Aí você imagina as pessoas olhando, ele vestindo a estola de sacerdote, sendo todo adornado com os aparatos de sacerdote, todos olhavam para ele e todos perguntavam, mas como é que pode? Foi escolhido para o ministério sacerdotal e não tem filho. Queridos, nós vamos entender aqui que Deus não está preocupado com o que estão falando de você. Deus, ele não está preocupado e ele não vai agilizar o negócio porque estão falando de você. Eles não vão agilizar, Deus não vai agilizar, né, fazer fora do tempo e do propósito dele, só porque estão falando, olha lá, ela é justa, ele é justo, ele é irrepreensível, é fiel, é dedicado, é piedoso, é um casal, é uma família, né? Marido e mulher, filhos, eles são pessoas tementes a Deus e porque tá faltando algo, aí Deus vai, para calar a boca dos outros. Não, Deus não trabalha assim, dessa maneira. Cuidado com as mensagens que você escuta. Cuidado com pregadores que tentam pregar mensagens que na verdade não tem peso bíblico, não tem contexto bíblico, não tem interpretação correta. Deus, ele não vai fazer nada fora do tempo só porque tem alguém falando de você, só porque tem alguém dizendo, poxa, ele é tão fiel, ele é justo, olha só, aí Deus vai fazer correndo. Não, o que aconteceu com Zacarias e Isabel foi exatamente isso. E aí o texto vai dizer que eles viviam irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Aí você vê, então, qual era a problemática dessa família. E ambos eram avançados em idade. Então, nesse contexto, eles eram avançados em idade. Havia uma esterilidade por parte de Isabel. O texto é claro, não era Zacarias que era estéril, era Isabel que era estéril. Isso para Deus não muda nada, isso para Deus não interfere em nada, porque quando Deus, ele quer agir, ele vai agir independente da forma, da situação que está se discorrendo. Versículo 8, então a gente já sabe que falta alguma coisa, era o quê? O filho. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, ele era um sacerdote, mesmo não entrando para realizar o sacrifício, até porque, como eu falei no início, né, quando Davi, ele divide os sacerdotes em 24 turnos, e um turno demorava uma semana, porque entrava num sábado e saía no outro sábado, e cada turno tinha 1000 sacerdotes, e Zacarias era da ordem de Abias, que era no 8º na fila. Então imagina, então o que você raciocina, vamos lá junto comigo, que esses sacerdotes só exerciam a prática sacerdotal dentro do templo, sacrificando em prol do povo, acendendo um incensário, uma vez na vida. Porque era o quê? Por sorte, por escolha. Era um sorteio e caía ele. Então era um momento ímpar, era um momento extraordinário na vida do sacerdote quando caía. E o texto vai dizer aqui no versículo 9, e aconteceu no 8, que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Olha só, que turma? Na turma cujo chefe era Abias. Então havia o que? Aquela turma onde era composto o que? Quase 1000 sacerdotes. Vai pensando aí. Versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então, pensa aqui comigo. Coube-lhe em sorte. O sorteio caiu o nome de quem? Da turma. Qual era a turma que estava sendo... Quais eram os sacerdotes que estavam sendo sorteados de qual turma?
da oitava, né, na oitava posição da fila, cujo chefe era Abias. E quem fazia parte dessa turma? Zacarias. E quem foi o escolhido? Zacarias. Ele entrou no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Vamos lá. Vamos agora trazer a interpretação para nós irmos para o final desse vídeo. O que estava acontecendo aqui com Zacarias? Deus chegou tarde. Eles estavam já envelhecidos, os corpos envelhecidos. Não, Deus não chegou tarde. Vamos entender. Quem era que teria que nascer, que nasceu, melhor dizendo, de Zacarias e de Isabel? João Batista. Quem foi João Batista? Eu já falei isso aqui em um dos vídeos. Ele foi o mediador. Ele está ali no elo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que isso significa? Que João Batista estava agora trazendo um peso profético. Iria se cumprir nele as profecias do Antigo Testamento. Por isso que a palavra vai dizer que em João Batista encerra o que? A lei e os profetas. O que a lei disse, o que os profetas disseram, estava encerrando em João Batista. Então, por isso que João Batista, ele é o quê? O precursor. Ele é aquele que vem, tá? Antes de Jesus. Isabel engravida antes de Maria. Porém, João Batista, ao mesmo tempo que ele é antes, ele é depois, porque ele estava agora anunciando alguém que viria depois dele fisicamente, humanamente, porém já existia antes dele. E o que eu quero trazer para você? Deus atrasou? Não. Deus foi lá e mexeu. Hoje o nome é do Zacarias que vai entrar e eu vou dar uma surpresa para ele. Queridos, Deus não é obrigado a fazer porque estão criticando você, porque estão falando de você. Deus, ele não vai fazer nada porque estão falando de você. Deus, ele só vai fazer se tiver um propósito, se tiver uma finalidade, se tiver um foco, tá? Com um propósito definido. O que Deus estava fazendo aqui em Zacarias era algo extraordinário, pegando alguém que já estava em velhice, marido de alguém que já estava em velhice, mas raciocina aqui comigo. O anjo vai encontrar com ele dentro da onde? Um anjo do Senhor lhe aparece posto em pé à direita do altar do incenso. E o texto vai dizer que Zacarias, quando vê aquele anjo, ele fica turbado, versículo 12, e ele caiu temor sobre ele, ou seja, ele ficou apavorado. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. O que eu aprendo aqui? Zacarias orou por um filho? Sim. Zacarias não tema, porque a tua oração foi ouvida. Sim, Zacarias orou pelo filho, Isabel orou pelo filho, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Olha, mas quando Deus, ele faz no tempo dele, da maneira dele, independente se estão falando, se estão dizendo, mas ele é fiel, ele é piedoso, ele é um homem de Deus, olha só, por que isso está acontecendo? Querido, tem coisas que você não deve se intrometer, tem coisas que você não deve perguntar o porquê que está acontecendo. A única coisa que você tem que entender é que Deus está no controle da situação. Por quê? Porque essa família aqui, esse casal aqui, Isabel e Zacarias, eram pessoas completamente irrepreensíveis, eram pessoas idosas, irrepreensíveis, tementes a Deus, e nem por isso Deus fez para agradar aos vizinhos de Zacarias, aos vizinhos de Isabel. Deus não faz nada para poder agradar o teu vizinho. Deus não faz nada para agradar aquele que está falando. Ele só vai fazer se tiver propósito. João Batista era um propósito. E Isabel engravida. E quando ela está com 6 meses, Maria, ela vai receber a visita de Gabriel. E vai receber também a notícia de que Isabel está grávida de 6 meses. Queridos, Deus, ele
tem um projeto na tua vida, Deus ele tem um projeto na tua família, Deus tem um projeto no teu ministério, Deus tem um projeto dentro daquilo que você já apresentou para ele, mas para de se desesperar, como Zacarias, coube a ele cair a sorte, né? Não foi sorte humana, foi propósito de Deus. Ele entrou e ali dentro daquele ambiente onde ele acendeu o incensário, o povo esperando do lado de fora, Deus ali, era o tempo de Deus, foi a forma que Deus trabalhou. Não, Deus não castigou Zacarias, Deus não castigou Isabel, fazendo eles esperarem há tanto tempo, não. Jesus viria no tempo certo, e para Jesus vir no tempo certo, João Batista também viria no tempo certo, no tempo exato. Entenda, Deus é um Deus de coisas exatas. Quando ele quer quebrar protocolo, ele quebra, mas ele não sai da soberania dele. Amados, aquieta o teu coração, entenda que ainda que você seja uma pessoa irrepreensível, fiel, temente a Deus, piedosa, faz a vontade de Deus, e aí você tem orado tanto tempo, as coisas não estão acontecendo, não fique desesperado, não se importe com o que falem, a forma que apresentam você. Poxa, por quê? Por que você é assim, tão fiel, né, tão dedicado? E por que isso está acontecendo? Queridos, continue buscando a Deus. Eu vejo aqui Zacarias como alguém que, claro, o coração dele foi revelado aqui pelo anjo. Ele orava, mas mesmo assim, ele não deixou de fazer a vontade de Deus, ele continuou exercendo o ministério sacerdotal dele, ele continuou sendo fiel ali, a sua esposa, ele continuou fazendo a obra, vivendo os estatutos, preceitos de Deus. Ele não abandonou. Por quê? Porque Deus não chegou na mocidade dele, porque Deus não chegou quando ele pediu. Ele não abandonou as coisas espirituais, porque ele entendeu que servir a Deus, fazer a vontade de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, é bem melhor. E descansar no Senhor, entender o plano, o propósito, o querer de Deus é muito maior. Então, amado, que você faça como Zacarias, não abandone. Continue com a tua estola sacerdotal, continue com a tua vida espiritual, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, porque quando você menos esperar, Deus ele vai realizar o sobrenatural. Foi isso que aconteceu com Zacarias e é isso que vai acontecer com você. Queridos, que vocês possam ficar com essa palavra. Se inscreva no canal, compartilhe. Se essa mensagem te abençoou, que você também possa abençoar outras pessoas. E eu agradeço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém.